também, né, fazer os agradecimentos, primeiramente a Deus, mas agradecer, né, a vida desse jovem, meu amigo, né, presbítero, né, presbítero Sivaldo, agradecer também a confiança do pastor dessa igreja, né, de ter confiado para a gente estar aqui hoje. Também trago a paz do meu pastor presidente, o pastor Ronaldo Glória, meu pastor local, o pastor Rodrigo e a pastora Mônica. Já cheguei aqui em dívida com vocês hoje, irmãos, porque hoje eu não consegui trazer o grupo de varões. A gente está organizando lá na sede, vai ter um congresso unificado lá de 30 anos do ministério. Então está reformando, vai ser dia 7, está muito atrasado. Então alguns varões foram para lá. Hoje é culto de libertação lá na igreja e a maioria são obreiros também, que teve que ficar lá. E outros estão na casa de um irmão nosso, que ontem naquela chuva, a água invadiu toda a casa dele, estragou o móvel, estragou tudo. E uma parte está lá dando uma ajuda para o nosso irmão, tá bom? Mas eu prometo que numa outra oportunidade ou num outro culto vocês podem contar com a gente vai estar aqui. Falei com a minha esposa também, a missionária Márcia vai trazer as irmãs para estar aqui dando glória com vocês. Mais ou menos umas 80 irmãs. Dá para dar um glória bem forte, amém? Glória a Deus! E eu estava ali, irmãos. Também não posso deixar, né? De falar que vocês estão chiques demais. E eu sei que é difícil, irmão, para vocês estar aqui, porque eu cuido de grupo de varões há 7 anos. E eu sei que é complicado, porque diferente da mulher, o homem ele é mais duro, ele é mais, né, ele tem umas barreiras dentro dele, então para você trabalhar com homens é mais difícil. E sabemos também que o homem ele é a coluna da casa, e muitas das vezes ele chega do serviço cansado, mas ele vem com a disponibilidade de estar aqui, para poder engrandecer o nome de Deus. E o inimigo ele trabalha às vezes para poder impedir isso. E glória a Deus pela vida de vocês. Que vocês venceram, que vocês estão. Que seja, né, muitos e muitos anos aí adorando a Deus do jeito que vocês adorou. Quando nosso irmão chamava ele de Dinho, né? Dinho do mundo. Mas eu quase chorei ali, irmão, de ver. Porque é bonito quando você vê que quando Deus ele resgata uma pessoa, independente da luta, ele não volta, ele não retrocede, ele está aqui adorando a Deus. Isso é muito difícil. Amém? Vocês estão de parabéns. E quando me foi proposto para trazer essa palavra, eu vi um tema, eu falei, amém, Senhor, vamos em cima. Só que nós temos um dono. Não é verdade, irmãos? E Deus ministrou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Vocês vão estranhar um pouquinho o livro, mas fica tranquilo que Deus está no controle de tudo. Eu tenho certeza que da mesma forma que você entrou aqui, se você der ouvido ao Espírito Santo de Deus, você não vai sair da mesma forma. Porque a palavra de Deus, ela tem um sentido. Está no livro de Malaquias 3. Dá um tempo para vocês acharem. Eu falei, Senhor, Malaquias. Deus falou, Malaquias. Eu falei, tá bom, Senhor, eles vêm aqui, vamos aí, né? Quem aguenta me ouvir um pouquinho aqui? Vocês aguentam? Só um pouquinho? Vou falar aqui que eu posso pegar até as 11h30, então vou dar um cara. Brincadeira, tá? Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá, vamos ler até o 3, amém? E diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscai, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos.
Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvires e como a potasa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justa oferta. É até aqui, amém? Pode se sentar. Glória a Deus. O verso que nós vamos trabalhar nessa noite, irmãos, vai ser o 3, que diz assim: ele se assentará como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Todo mundo aqui conhece a história de Levi, a geração de Levi. Assim como os outros irmãos nossos na fé, em algum momento começou bem, mas depois se perderam em algum instante. Só que nós vamos falar aqui de prata. E eu quero que você entenda que a prata aqui que nós vamos falar nessa noite sou eu e é você. E o ourives nessa noite é o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. E nessa noite ele vai tratar comigo e com você como se nós fôssemos a prata. Porque bem verdade é, quando nós estamos passeando e você passa no shopping e você vê aquela joia bonita, os nossos olhos fitam naquela joia, num relógio, em uma aliança, num brilhante ou num colar. E você fala, nossa, que coisa linda. Não é verdade? Sim ou não? É uma verdade. Mas agora nós estamos falando de ourives como Deus, como purificador da prata, que é eu e é você. Porque bem verdade é uma coisa que chama os olhos quando ela está tratada, bonita e brilha aos nossos olhos. Agora, se eu colocar aqui em cima uma prata, quando ela é tirada da terra juntamente com os minerais, que ela está totalmente cheio de impureza, vai atrair eu ou você? Não vai, né? Só que assim é o nosso Deus. Quando eu e você estavam no mundo, sendo uma prata, mas cheio de impureza, o olhar que ele teve sobre mim, sobre você, foi um olhar que ninguém teve, porque as pessoas falavam, esse daí não vai dar nada. Só que aí Deus fez o quê? Deus, com o olhar clínico dele, ele foi e tirou você daquele lugar. Talvez você ainda não está entendendo algumas coisas que está se passando na sua vida. Mas o Deus nosso, como ourives, ele tem que tirar as impurezas dentro de mim e de você, para que nós possamos ter algum valor. Assim é feito com todo tipo de joia. O diamante também, para ele ser uma pedra bonita, ele tem que ser lapidado, para depois ele ser colocado em uma prata, em um ouro, para poder chamar a atenção. Aí eu fui buscar sobre o ourives. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? Eu ainda não entendi. Aí Deus falou assim, ó, busca sobre o ourives. Aí eu fui ler um documentário. Uma pastora, ela chegou lá na França e ela chegou num lugar que só fazia joias. E ela falou para o ourives, eu posso acompanhar o processo de purificação, de lapidação das joias, da prata? Aí ele falou assim, ó, eu concordo, mas no momento que eu estiver trabalhando, você tem que ficar em silêncio. Ela falou, tudo bem. Aí ela sentou do lado, o artesão, como o ourives, ele pegou, acendeu o fogo, ele pegou uma tenaz, ele colocou aquela prata impura dentro da tenaz, e quando chegou uma temperatura de 700 a 900 graus, ele colocou aquela tenaz junto com a prata no meio do fogo. Só que ele pegou um banco e se assentou. Aí isso já chamou a atenção
daquela pastora. Porque muitas das vezes, eu e você, como uma prata na mão de Deus, a gente achamos que a situação saiu do controle. Só que no meio desse fogo, quem está na frente é Deus. Aleluia! E você ainda não entendeu. Sabe por quê? Porque tem coisas que não é o amigo que vai fazer. Não é o pastor que consegue fazer, mas que ele interceda, que ele ora. Mas tem coisa que é só na mão do ourives. Deus livre, tremendo, glória. Aí aquele ourives, ele senta, o artesão ele senta. E ele coloca aquela tenaz bem no meio do fogo, onde a concentração, o calor é mais forte. E aquela mulher, ela fica observando o artesão. E ela fica vendo que ele não tira os olhos da peça. Aí é o único momento que ela vai falar com ele. Aí ela vai falar assim: eu estou vendo que você está no centro e você não tira os olhos. Mas como que você sabe o ponto certo da prata para purificar? Aí é o único momento que ele tira os olhos da peça, olha para ela e fala assim: é quando eu me vejo nela. Aleluia! Deus tremendo. Eu não sei se você entendeu. Glória a Deus. É quando eu me vejo nela. Glória a Deus! E Deus, ele falou comigo, eu estudando essa passagem, irmão. Eu falei: Senhor, como assim? E ele fala aqui que ele vai purificar a tribo de Levi como purificador de prata e de ouro. Porque a tribo de Levi, em algum momento, ela cuidava do templo, ela cuidava de todos os utensílios. Para você ter ideia, até a coisa mais simples aos nossos olhares, que era a cortina, era tudo cuidado com mais cuidado possível. Só que em algum momento, aquilo foi deixando de acontecer. Aí é que você não entende que em algum momento você está cuidando, só que em algum momento vai deixando de acontecer. Aí o nosso Deus, como purificador, ele tem o controle de toda a situação. Aí o que ele tem que fazer comigo e com você novamente? Ele tem que colocar eu e você no meio do fogo. Talvez o fogo de Deus para mim e para a sua vida pode ser muitas coisas. Talvez pode ser uma porta que se fechou e está demorando para se abrir. Talvez o fogo de Deus para trabalhar na sua vida é um parente seu que você luta, você ora, você jejua, só que ele não consegue sair daquela situação. Talvez na bebida, talvez na droga, ou talvez uma mulher que ela entra aqui, ela busca, ela ora, ela está nas campanhas, mas quando chega dentro do lar, só ela sabe o que ela passa. Ou talvez também você, Raul, que está no meio do grupo aqui, que está constante, está firme, só que a mulher não te apoia em nada e você tem sido firme até esse momento. Tem vários tipos e vários fogos de Deus para trabalhar na minha e na sua vida. Glória a Deus. Só que você tem que entender, tem que ter um discernimento, que quando a coisa não está encaixando, alguma coisa está fora. Porque se você levantou a mão e aceitou a Deus como o único e suficiente Salvador da sua alma, você não tem mais escolha. Não tem essa de livre-arbítrio para crente, para quem aceitou. Sabe por quê? Porque em algum momento você pode até achar que você pode colocar alguma coisa e ir naquela direção. Mas você já percebeu que com Deus não tem jeitinho brasileiro? Na rede de Deus ninguém escapa. Talvez você está sentado aí, você tenha até um chamado. Deus já usou muitas pessoas para falar com você.
Só que você ainda não tomou uma posição. Só que ainda você não entendeu. Porque as coisas ainda não aconteceram na sua vida. Você está no meio do fogo. E Deus, para tratar comigo e com você, muitas das vezes, Ele tem que tirar as impurezas que grudam na nossa vida. O livro de Gênesis 1:26 vai falar o quê? Que depois de Deus criar todas as coisas, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer o homem. Aí o texto vai falar assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. Glória a Deus. Agora não pode, irmão. Nós temos a essência de Deus. A gente ser purificado. E ainda está cheio de coisas que está impedindo Deus de trabalhar. Você já prestou atenção, irmãos? Que talvez você poderia estar num nível bem diferente com Deus. Mas o que acontece? Deus, Ele resgata eu e você. Ele dá um banho, Ele nos purifica. Aquele primeiro amor grita dentro de mim, de você. Nós fazemos tudo com excelência. Mas depois o que acontece? Vem aquela frieza espiritual. A oração já não é a mesma. A busca já não é a mesma. Só que o que tem dentro de mim e de você é o quê? A imagem e a semelhança de Cristo. Aleluia. Então, para que isso possa brilhar novamente, Deus tem que colocar eu e você no meio do fogo, para que os valores novamente venham a surgir. Glória a Deus. Se você é a imagem e semelhança de Cristo, se nós falamos aqui que o ponto da prata ele só está bom quando o artesão consegue se olhar dentro da prata, e as coisas não estão dando certo para você, a resposta de Deus para você nessa noite é uma só: eu não estou conseguindo me ver em você. E você ainda não percebeu como as coisas mudaram. Irmãos, rapidamente eu vou falar aqui para vocês. Talvez você pode estar olhando aqui e achar, nossa, ele é novo. Mas eu tenho 40 anos. Pode não parecer. Quando Deus me chamou, irmão, eu estava na comarca de Paraguaçu Paulista. Naquele dia o choque invadiu. O comandante olhou para mim e apontou o dedo assim. E eu falei, nossa, é agora. Aí ele apontou o dedo e falou assim para mim assim: ei jovem, Deus manda te dizer que hoje você não vai morrer, porque Ele tem uma obra na sua vida. Estou todo arrepiado aqui, irmão. Esse dia morreu 62 pessoas. E nada aconteceu comigo. Eu saí, vim para a rua. Deus usava pessoas para falar comigo. Em algum momento eu sentia que eu tinha que estar ali e entregar minha vida, pastor. Só que o pecado era mais forte, a impureza dentro de mim era mais forte. Aí quando a gente saía para assaltar, a gente falava que a gente ia trabalhar. Nesse dia nós tínhamos parado, nós estávamos numa viela assim, ó, fazia as armas estavam tudo no cavalete, assim, da Sabesp. E a gente estava esperando um rapazinho, um japonesinho. Aí virou a viatura, 15 anos atrás, a Força Tática era como se fosse a rota, lembra? Aí a Força Tática virou. Aí eu falei no cantinho da boca assim, o dono de sem camisa, com um monte de palhaço, com fuzil assim tatuado. Aí os polícia engatou a ré. Aí eu falei no cantinho da boca pra ele assim, eu falei, já era. Eles engatou a luz de ré, tirou a luz de ré e foi embora.
No mesmo momento apareceu uma senhora e a gente estava no escadão. A senhora foi subir, voltou para trás e falou assim: ei jovem, posso falar com vocês? A gente, claro, a senhora está precisando de alguma coisa? Ela falou: sim. Deus mandou dizer para você que Ele te olha como Daniel. E que se você soubesse o amor dele por você, quantas vezes Ele já usou pessoas para falar com você, mas você não está dando ouvido. Ela falou assim: mas você precisa o quê? Para você saber que é Deus falando com você. Se vocês forem, não vai voltar ninguém. Eu olhei para o Donald olhou para mim. Quando a gente olhou, cadê a mulher? Era impossível no escadão com mais de 100 degraus aquela mulher ter subido no piscar de olhos. O japonês veio, a gente colocou as armas dentro do carro, nem eu nem o Donald foi. Os meninos que foram morrer todos. Aí a minha sogra, eu ainda não era da igreja, a minha sogra fez uma campanha lá na casa dela. E eu estava lá na parte de cima, minha boca começou a secar. Eu falei: não vou descer, porque os crentes estão lá embaixo. Mas depois de uma forma boca, aí eu desci. Quando eu desci bem assim, ó, eles não me veem. Na hora que eu pisei o último pezinho lá embaixo, assim, uma senhorinha, irmã Francisca, desse tamanhozinho. Não sei se o senhor não me é estranho, pastor. Eu lembro que o senhor de algum lugar. Aí a irmã Francisca: ei filho. Aí eu só olhei assim: ela, posso falar com você? Eu falei: não, e subi de volta. Ela foi atrás de mim. Ela falou assim: ó, Deus está dando a última oportunidade para você. Aí ela falou os planos de Deus para mim. Aí o que acontece? Foi 12 anos preso, 9 convites para entrar na facção. De 3 em 3 meses eu estava na casa do Marcola. Nós fazíamos o fechamento da rifa naquele tempo, hoje em dia não tem mais. Divisa Bolívia com o Paraguai, o fechamento era tudo nós que fazia. Só que Deus teve misericórdia. Olha! Por que eu estou falando isso aqui? Você é a prata que Deus colocou no meio do fogo. Eu sei que muitas coisas aconteceu e muitas coisas ainda estão acontecendo, mas o que Deus diz para você nessa noite é uma coisa só: deixa eu tirar as impurezas, deixa eu trabalhar dentro de você. Sabe por quê, irmãos? Talvez no olhar de muitos, ser crente é uma coisa chata. Só que eu vejo uma coisa. Eu vejo que na pior parte da vida de Daniel serviu com excelência. E talvez tudo que ele viveu no cativo, ele não viveria lá fora. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Em algum momento tentaram contra a vida dele. O texto vai falar assim: e bem no momento se achou um erro em Daniel. Como pode, irmão, não achar nenhum erro em Daniel, sendo que a Babilônia veio, dizimou, matou, prendeu. E aquele Daniel, vendo o que o povo fizeram com os irmãos dele, mas mesmo assim ele serviu com excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus chamou eu e você como a tribo de Levi para cuidar da casa de Deus, do templo de Deus, das coisas de Deus. Glória a Deus. Talvez já foi lançado o convite para você. Talvez em algum momento você até se perdeu. Mas Deus chama a sua atenção nessa noite. E essa palavra aqui, irmão, é para nós também que estamos servindo todo o tempo. Porque muitas das vezes a impureza entra.
Porque o inimigo, ele é astuto, irmão. O inimigo, ele quer fazer comigo e com você igual ele fez com o filho pródigo. Que quando o irmão volta, todo quebrado, que perdeu tudo, eu e você vai olhar e vai falar assim: mas para mim você não dava nada. Só que ele não entendeu que todo momento ele já estava na casa. Tudo que ele queria estava ali à disposição. Só que o inimigo, às vezes, ele implanta coisas dentro de mim, dentro de você, para tirar a essência que Deus colocou dentro de mim e dentro de você. Quando Deus ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, realmente tem que ser. É o irmão te machucar aqui, você olhar para ele depois e falar assim: irmão, acontece, pega aqui, talvez você não tinha lutado num dia bom, me dá um abraço, vamos esquecer isso. Não é ter a mente de Cristo, mas o caráter do mundo, não é isso, irmão. A prata tem que fazer valer a pena o seu valor. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Sabe por quê? Os dias estão próximos. E eu e você temos que entender que o que mais o inimigo vai fazer é derrotar os nossos irmãos dentro da própria igreja. Porque aí ele não tem trabalho nenhum. Agora eu e você somos prata. Eu e você temos um valor. Quem tirou a impureza dentro de você não foi qualquer um. Foi Deus. E naquele dia, irmãos, eu tive uma oportunidade de ir para o culto. E aquele dia a palavra parecia que foi só para mim. Eu não estava vendo a hora de fazer o apelo para me levantar as mãos. E desse dia em diante, irmãos, eu não saí mais da presença de Deus até aqui, graças a Deus. Os processos na nossa vida vêm, lógico que vem. Eu estou falando aqui, irmão, que Deus está me direcionando. Porque talvez tenha alguém aqui que precisava ouvir isso. Talvez é na sua área sentimental e você não consegue ser firme. Ou isso te desestrutura em alguma coisa e até tira você da presença. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu orei 5 anos para mim poder estar com minha esposa. Você aguentaria? 5 anos? Quem aguentaria? Difícil, né? Mas esse é o trabalho de Deus. Não pode ser do jeito que a gente quer. Algumas pessoas que têm filho aqui, no momento que ele pedir, você já dá, o que você vai criar dentro dele? Às vezes você tem até condição, mas você vai dar uma seguradinha, porque ele tem que entender que não pode ser fácil. E por que eu e você tem que entender que Deus é um garçom para te servir no momento que a gente quer? Então, irmãos, o questionamento, ele nos tira algumas coisas que Deus quer conquistar. Quando Jó questionou a Deus em algum momento, Deus só falou assim para ele: ô Jó, você está questionando, mas deixa eu te falar uma coisa. Aonde você estava quando eu comecei a criar o mundo? Então você tem que entender, irmãos, que tudo é o olhar. Quem dá o brilho, quem modela, quem acha que precisa ficar um pouquinho mais no fogo, tirar. Quem trabalha dentro de mim e de você é Deus. Só que tem uma coisa que não volta, é a oportunidade. Porque quando Deus me chamou, eu aceitei aquilo para mim e eu entendi que o melhor caminho para mim era nos braços. Qualquer dia, irmãos, nós podemos vir aqui, a permissão do pastor, eu pegar o testemunho de uma forma um pouco mais ampla. A última vez que eu estava aqui no CDP de Itapecerica. E
estava no assalto a banco, aí nós falávamos parceiro, né? O Davi, ele tinha matado o polícia no assalto, já tinha outro B.O. para sumariar, já estava condenado a 44 anos. Só por esse assim. Aí o cara começou a chorar do nada. Aí todo mundo falou, ficou doido, tá doido? Aí pastor, ele começou a chorar, ajoelhou assim no meio do pátio, ele falou assim: se esse Deus da minha mãe existe, se ele mudar a minha vida, eu vou pregar nos lugares que eu mais apontei. Pastor, ela estava condenada a 40 anos, tinha mais rodo para cair. Ele falou isso numa quinta-feira. Na outra quinta-feira, quando cantou os Albará, chamou o nome dele. Aleluia! Irmão, você tem que entender, Deus maravilhoso, que você está na mão de Deus. E que quando Deus quer trabalhar, a gente entra em Isaías 43:13, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá, irmão, o agir de Deus na minha e na sua vida? Talvez esse vento que você está passando é o agir de Deus, e quem vai parar esse vento na sua vida? É só Deus que pode parar, irmão, essa situação difícil. Mas você tem que entender que você está no meio do fogo, e quem está olhando para você é Deus, e no momento certo, quando Ele conseguir ter a imagem e a semelhança dele em você, você está aprovado para poder receber o melhor da parte de Deus. Então pega isso como uma resposta para a sua vida. Talvez se a coisa travou para você até aqui, Deus trouxe eu aqui para falar isso para você nessa noite. Pega isso como uma oportunidade. A gente está entrando em dezembro agora, praticamente. Mas se você entender que você entregar sua vida para Deus, e menos de um mês talvez possa ser os melhores dias do seu ano ainda nesse mês de dezembro. É até aqui que Deus direcionou, pastor. Eu agradeço a oportunidade. Uma outra vez, se assim o Senhor achar por bem, pode trazer a gente aí, a gente está aí para servir, amém? Eu agradeço a oportunidade.